Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente tem um objetivo incrivelmente fascinante pela frente: desmistificar a tal da metapsicologia. A grande ideia aqui é tentar descobrir o que de fato impulsiona o comportamento humano bem lá no fundo, debaixo da superfície. Muitas vezes a gente tem a ilusão de estar no controle absoluto das nossas próprias mentes, né? De que as nossas decisões são sempre lógicas e super transparentes. Mas será que é assim mesmo? A nossa proposta hoje é justamente investigar essas engrenagens ocultas e entender como os conflitos internos se transformam nas nossas ações do dia a dia. Para dar conta de tudo isso, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos rapidinho. Primeiro, a ilusão do controle. 2, o primeiro mapa. 3, o segundo mapa. 4, o campo do conflito. E, para fechar, a prática clínica. Vamos lá? Começando pelo ponto 1, a ilusão do controle e essa repetição inexplicável do sofrimento. Sabe aquela realidade diária que vira e mexe e deixa todo mundo confuso? Por exemplo, por que alguém continua em um relacionamento que é claramente destrutivo, mesmo tendo plena consciência racional de que aquilo faz mal? Como a gente explica essa insistência gigantesca no sofrimento, quando a razão está gritando o contrário? Bom, isso nos leva direto para uma citação famosíssima do Sigmund Freud. Ele cravou o seguinte: o ego não é senhor em sua própria casa. Essa frase super simples causou um estrago, no bom sentido. Ela literalmente despedaça aquela nossa ilusão reconfortante de que o pensamento consciente está ali, com o volante na mão, no comando total das coisas. A consequência dramática disso é perceber que a consciência simplesmente não é a dona de todo o nosso psiquismo. O que nos deixa com um enorme ponto de interrogação. Por que o saber consciente não basta? Esse é literalmente o mistério central dessa nossa análise, o problema número 1 da metapsicologia. Porque saber que algo é ruim não impede nem de longe a repetição do erro. Tem que existir uma outra lógica, operando ali nas sombras, que amarra essas relações e cria os sintomas. E isso ilustra perfeitamente o que a gente chama de descentralização do sujeito. É meio que admitir que a gente não é um livro aberto nem para nós mesmos. Existe um conflito estrutural aí dentro. E as partes mais profundas e inconscientes da nossa mente não estão tirando uma soneca. Elas estão ativas, trabalhando e produzindo efeitos reais e muito tangíveis no comportamento de todo mundo. Mas como a gente mapeia isso? Entrando no ponto 2, o primeiro mapa. Ou, como é mais conhecida, a primeira tópica de Freud. Pensa nisso como se Freud estivesse desenhando os territórios da mente. A gente tem o consciente da percepção imediata, o pré-consciente com as memórias de fácil acesso e aquele inconsciente vasto. E o mais louco é que o inconsciente simplesmente ignora a lógica. Ele opera pelo que chamamos de processo primário, que só quer saber de buscar satisfação imediata. E ele faz isso usando mecanismos bizarros. Na condensação, por exemplo, a mente economiza energia juntando tudo num pacote só. É aquele sonho onde a pessoa tem o rosto do seu chefe, a voz do seu pai e as atitudes de um parceiro afetivo. Já no deslocamento, a pessoa engole um sapo gigante no trabalho, fica calada e aí vai e explode de raiva no trânsito contra um total desconhecido. A energia foi apenas deslocada para um alvo bem menos perigoso. Mas espera aí. Como a mente impede que pensamentos muito dolorosos destruam a nossa estabilidade consciente? É aqui que entra o recalque, ou repressão. Esse é o operador fundamental da metapsicologia. Ele funciona quase como um segurança de balada super linha dura, afastando violentamente da percepção consciente qualquer desejo, fantasia ou afeto que seja muito ameaçador. Só que tem um grande detalhe. Recalcar não é apertar o delete. O material reprimido continua lá, não vai embora. Ele opera a todo vapor no escuro e pressiona as defesas o tempo todo. É o que a gente chama de retorno do recalcado. Essa energia barrada arranja formas criativas e distorcidas de voltar à superfície, seja na forma dos sintomas clínicos que machucam a gente, dos sonhos esquisitos, daqueles lapsos onde dizemos uma palavra no lugar de outra sem querer, e, claro, os dolorosos atos falhos e repetições de vida. Mas quem está lutando contra quem nesse mapa? É o que vamos ver no ponto 3, o segundo mapa, que foca exatamente em mapear essas forças ocultas. O primeiro mapa mostrava os lugares. Esse aqui mostra os personagens da briga. E a clássica metáfora do iceberg é genial para isso. Lá nas profundezas, temos o ido, que é o polo pulsional puro, exigindo satisfação na hora, sem pensar nas consequências. Acima, mas também mergulhado nas profundezas, atua o superego, que é aquela voz implacável ligada à culpa, à crítica e à exigência constante. E exprimido ali na fronteira com a realidade, o pobre do ego, tentando desesperadamente administrar esse conflito colossal,
para que a gente simplesmente não perca a cabeça. Olhando para essa dinâmica absurda do id, a gente precisa parar e perguntar: o saber racional controla integralmente o desejo? A clínica mostra fragmentos impressionantes de pessoas confessando: eu sabia que ia destruir tudo, mas eu fiz mesmo assim. Essa frase nua e crua responde à nossa grande dúvida. O saber racional, infelizmente, não controla o desejo. A força do id é tão monstruosa que é capaz de atropelar completamente o nosso frágil ego lógico. E isso nos empurra para o ponto 4, o campo do conflito, explorando a fundo a dinâmica dessa guerra psíquica. Porque a verdade é essa: se a gente juntar tudo, a mente é, essencialmente, um campo de batalha constante. Um cabo de guerra que não tem fim. A gente está sempre tentando equilibrar forças em oposição direta. São conflitos estruturais super intensos, como um desejo fervendo de um lado e uma culpa paralisante barrando do outro, ou uma busca por autonomia lutando de forma feroz contra uma dependência interna enorme. E para mapear todo esse sofrimento no campo de batalha, a metapsicologia usa 3 lentes ou dimensões indispensáveis. Primeiro, a dimensão tópica, que pergunta: onde isso está acontecendo? É no consciente ou no inconsciente? Depois, vem a dimensão dinâmica, para entender quem exatamente está brigando contra quem. É o desejo contra o medo? E, por fim, a dimensão econômica, que mede o tamanho da encrenca. Ela avalia a intensidade, a força e a carga de angústia investida nesse embate. É literalmente uma análise em 3D da dor humana. Mas como tudo isso sai da teoria e vai para o mundo real? Chegamos ao ponto 5, a prática clínica. Vamos ver como isso transforma a nossa leitura do cotidiano. Tem um abismo gigantesco entre só olhar a superfície e usar a clínica psicanalítica. Pensa numa pessoa que repete relacionamentos abusivos o tempo todo. A leitura psicológica puramente descritiva vai lá e cola um rótulo. Ah, é dependência emocional, é baixa autoestima. Fica nisso. Mas a interpretação metapsicológica vai muito mais fundo. Ela não usa rótulo, ela expõe as engrenagens e revela uma defesa super elaborada. Ela mostra que ali existe um imenso conflito inconsciente, onde o ciúme extremo e o controle não são por amor, mas funcionam como um sintoma necessário para não cair em um pânico aterrorizante, um medo de desamparo absoluto. E a gente pode ver a mesmíssima coisa com a produtividade excessiva. Alguém que trabalha até a exaustão e sente culpa no segundo em que senta no sofá. A descrição superficial dirá que a pessoa só tem dificuldade de descansar, ou o perfeccionismo. No entanto, a leitura metapsicológica revela uma verdadeira sala de tortura psíquica ali dentro. Trata-se de um ego estrangulado por um ideal impossível, imposto por um superego esmagador. O trabalho excessivo, na verdade, entra como a única barragem capaz de impedir a inundação de uma angústia insuportável. É um sintoma com uma função vital. E assim, chegamos à nossa grande reflexão final. A próxima vez que a gente observar no mundo, ou em nós mesmos, repetições de padrões dolorosos, a gente precisa parar com os rótulos de superfície. A mente consciente pode até achar que é a comandante, mas as verdadeiras forças continuam operando no escuro. Fica aqui o convite para questionar sempre. Afinal, qual é a batalha invisível que está ditando as regras nos bastidores do comportamento hoje?